Bom dia, sétimo ano, aqui é o professor Magno. Hoje eu e a professora Isabela, que trabalhamos com vocês o sétimo ano, nós vamos trabalhar com vocês uma aula sobre economia colonial e falaremos especificamente hoje sobre a economia açucareira no Brasil. Bom, a economia açucareira no Brasil ela está fundamentada no antigo sistema colonial. O que seria esse antigo sistema colonial? O antigo sistema colonial era a forma como Portugal, que era a metrópole do Brasil, explorava o nosso território. A metrópole era o país que explorava e a colônia era o território explorado. Então, o Brasil era uma colônia de exploração, ou seja, tudo que era produzido aqui serviria para abastecer o mercado português. Essas características do sistema colonial brasileiro, elas estavam pautadas no Pacto Colonial. O que seria o Pacto Colonial? O Pacto Colonial seria uma espécie de acordo, mas na verdade, esse termo pacto não era muito correto de ser utilizado, porque um pacto, na verdade, é quando você faz um acordo onde ambos os lados são beneficiados. Na verdade, quem era beneficiado aí era o governo português. Então, o termo mais correto é o exclusivo colonial. Por que isso? Porque Portugal era aquela que tinha a exclusividade dos lucros, era Portugal quem mais ganhava com essa troca, e vamos colocar assim. A atividade colonial brasileira era como se fosse uma atividade complementar à economia de Portugal. O que quer dizer isso? Uma atividade complementar quer dizer que Portugal explorava aqui o que ela não tinha em seu território. Nós tivemos a exploração do pau-brasil, tivemos a exploração da cana-de-açúcar, nós vamos ter a exploração do ouro, nós vamos ter a exploração do café. Então, tudo aquilo que Portugal explorava aqui no Brasil era uma economia complementar. Por quê? Porque era aquilo que não existia lá. Então, Portugal explorava o Brasil como se o Brasil fosse uma galinha dos ovos de ouro dos portugueses. Então, assim, eles encontraram condições extremamente favoráveis para a exploração do território aqui. Para entender melhor esse pacto colonial, vamos analisar esta imagem aqui. Bom, nós temos aí a metrópole, que era a Europa, no caso Portugal, e a colônia, que era a América, aqui no caso Brasil. Vocês estão vendo aí que a setinha que sai da metrópole e vai para a colônia, mostrando o que? A expansão e a exploração. E a seta que sai da colônia e vai para a metrópole é a agroexportação. Ou seja, o que era produzido aqui no Brasil abastecia a metrópole, enquanto que a metrópole explorava o território brasileiro através do Pacto Colonial. Bom dia, gente. Deixa eu continuar para vocês o tema que a gente já está falando, sobre a colonização e economia açucareira aqui de Portugal no Brasil. E é importante entender também que a respeito do pacto colonial, ou dessa situação de Portugal tinha todo o controle sobre o que era produzido aqui no Brasil, nós temos algumas características, como, por exemplo, partindo do princípio que a agricultura é a base dessa economia. Esse produto, a cana, ele é trazido para o Brasil através de Martim Afonso de Souza. Ele traz esse produto, os portugueses já tinham o contato com a produção, eles já tinham uma compreensão de como o produto se comportava. O que lhes faltava era um ambiente favorável, o que acaba, por consequência, se encaixando nas características geográficas do Brasil, que agora é essa colônia brasileira, essa colônia portuguesa aqui na América. Eles já tinham a experiência de plantar em Cabo Verde, na Ilha da Madeira, e tudo isso vai favorecendo para que a cana se torne o produto de escolha para maior venda. E sem contar também que, compreendendo um pouco sobre culinária e alguns produtos que são introduzidos na alimentação, o açúcar é um produto que é extremamente importante, caro, porque
Até então eles não tinham esse contato com açúcar. A Europa não tem um ambiente favorável para esse plantio, então a escolha do açúcar, da cana, melhor dizendo, é uma escolha extremamente estratégica e lucrativa. A introdução desse material na alimentação era de alto requinte. Só pessoas que tinham grandes posses poderiam utilizar. Então, foi uma escolha estratégica que encaixou perfeitamente com o clima e com a geografia do Brasil. Isso vai transformando Portugal numa metrópole onde dominava o produto, a agricultura brasileira, e dava-lhes altos lucros. Nós temos aí, por exemplo, o plantio da cana indo até mais ou menos como o produto principal, melhor dizendo, né, até mais ou menos século XVII aqui no Brasil, meados do segundo reinado, do primeiro reinado. Então a gente tem o açúcar se tornando o principal produto. A experiência de Portugal já com esse plantio favoreceu, e também tem um outro detalhe, que é a escravidão, que também era altamente lucrativa. Eles já tinham esse contato na África, e aí eles casaram as duas características, trazendo esse produto para as terras brasileiras, e além disso, utilizando uma mão de obra que era altamente lucrativa para eles. Porque além da produção, do açúcar, do plantio e de todos os fatores que favoreciam aqui no Brasil, eles também traziam escravizados para a colônia. Esses escravizados trazidos da África já tinham a experiência do plantio, e o fator de tirá-los do seu ambiente natural, né? Você traz eles para um outro continente, do outro lado do oceano, você limita as possibilidades, por exemplo, de fuga e tudo mais. Além do mais, nós também temos aquele problema na escravização dos indígenas, que não foi muito bem sucedido. Eles não aceitaram muito bem esse momento da sua história aqui com o contato com os portugueses. E aí nós temos no sistema da economia açucareira o plantation, que é um sistema onde a produção açucareira no Brasil apresentou as características de monocultura. E aí essa monocultura é basicamente, como eu já estava falando para vocês, a escolha da cana como produto principal, de um modo geral. Temos a mão de obra escrava, que aí, quando a gente fala disso, são escravizados que vieram da África para o Brasil. A escravização de africanos era altamente lucrativa também. Portugal, além de trazê-los para cá, comercializava-os. E a ideia do latifúndio: você tem um produto que precisa de grandes áreas de terra para que seja plantado, e eles se aproveitaram de todas essas características, e isso foi formando esse período aqui no Brasil entre os séculos XVI e XVII. E aí nós temos o engenho. Então, onde esse açúcar onde essa cana era transformada em açúcar. Então você tem aí os canaviais, você tem a região onde a roça, cada setor dentro do que se conhece como talvez a palavra que vocês vão entender, fazenda, né? Dentro desse espaço geográfico onde você tem aí a produção da cana, tem um nome. O engenho é uma unidade de produção. Você tem aí os canaviais, a roça, a moenda, as caldeiras. São trabalhadores que ficam nesse lugar. São livres, e tem os escravizados. Você tem as etapas da produção do açúcar. Tudo isso descrito de acordo com a necessidade. Era um processo extremamente, por mais que seja antigo ou talvez primitivo no entendimento de vocês, ele era altamente separado, dividido, administrado. Você tem cada setor dentro desse engenho com uma função. Você tem os engenhos que são movidos à água, e tem os engenhos que utilizavam a tração animal, por exemplo. Então você tem essa divisão e essas formas de produção da cana. Bom,
Lembrando também, né, Isabela, que a palavra engenho, ela tem 2 significados dentro do complexo açucareiro. O engenho, né, que é toda a fazenda, né, como você descreveu aí, todo o complexo açucareiro, e o engenho também, como era conhecido, a máquina de moer a cana, né, em si. Então, assim, todo esse processo que a Isabela disse, ele finalizava onde? Lá na exportação para a Europa. Como foram os holandeses os primeiros a financiarem os nossos engenhos, a Holanda ficava com a parte mais fácil e mais rentável do negócio açucareiro. Era a Holanda que distribuía o açúcar na Europa, né, ganhando muito com isso, né? Bom, o engenho açucareiro, pessoal, ele, como foi dito pela Isabela, ele era composto por diversas partes. E essas partes aí, cada uma tinha uma função específica. Por exemplo, a Casa Grande. A Casa Grande chamava-se assim porque realmente era uma construção enorme. A Casa Grande não tinha luxo. O que demonstrava que o senhor de engenho, né, que era o proprietário das terras, o que demonstrava a sua riqueza era o tamanho da sua propriedade e a quantidade de escravos que ele possuía. Junto com ele, na Casa Grande, viviam os seus agregados, as pessoas que viviam em função dele, né? Os parentes, às vezes pousava ali um padre, né? Um padre, às vezes, ele vinha, ficava numa fazenda alguns dias, porque ele fazia ali funerais, fazia batizados, casamentos, ia nas propriedades vizinhas fazer isso também. Além da Casa Grande, nós tínhamos a senzala. A senzala era o local onde os escravos ficavam. As senzalas poderiam ser mistas, né, compostas por homens, mulheres e crianças, ou, dependendo do conservadorismo de cada senhor de engenho, de cada família, havia separação, mulheres e crianças de um lado e homens do outro. Além disso, nós tínhamos a Casa do Engenho, que era o local onde era feito todo o processo de fabricação do açúcar. Nós tínhamos a área de plantio, que era onde era dedicado, né, mais de 80% da propriedade era para o plantio da cana-de-açúcar, em algumas fazendas. Nós tínhamos a área de subsistência, era onde você cultivava aqueles produtos que não eram para exportação, mas era para o seu sustento. Era a mandioca, era o milho, era o feijão. Tinha a área criatória, onde você criava os animais de corte também para o sustento da fazenda, porcos, galinha, bovinos. Então, assim, havia toda essa divisão dentro da fazenda. E, assim, e essa divisão propiciava também, ou dava para perceber, o tamanho da exploração que havia, principalmente da mão de obra escrava. O Brasil foi o principal receptor de escravos africanos. Né? Quando vocês estudaram no passado, lá no 6º ano, a escravidão em Roma, na Grécia, era uma escravidão bem diferente dessa escravidão que você vai ver aqui no Brasil colonial. O escravo aqui era uma mercadoria. Ele era comprado, ele era vendido, não era um prisioneiro de guerra, não era um escravo por dívida. Aqui no Brasil nós tínhamos os mercados de escravo. Onde que funcionavam esses mercados? Principalmente nos portos. Porto de Santos, em Recife, no Rio de Janeiro. E às vezes eram nesses portos, os escravos já chegavam os navios com os escravos, e ali mesmo eles já eram negociados. E a maioria deles ia para onde? A maioria deles iam para as fazendas, para os engenhos açucareiros. Havia os escravos urbanos também, mas a maioria deles se concentrava na área rural. A maioria dos escravos era para o trabalho na lavoura açucareira. Qual o motivo disso aí? Ora, Portugal já explorava a mão de obra escrava africana, lá no próprio continente africano. Nas colônias que Portugal obteve na África, os portugueses já plantavam cana-de-açúcar lá. Então, plantar cana-de-açúcar não foi nenhuma novidade para Portugal. Então, eles trouxeram
o escravo para cá, o escravo africano para cá, por vários motivos. Primeiro, a não adaptação do indígena ao trabalho na lavoura, a experiência que os africanos já haviam obtido, né, porque eles já participavam desse processo lá na África, os lucros que o tráfico de escravo proporcionava. Então, tudo isso favoreceu a utilização da mão de obra escrava aqui no Brasil colônia. E aí a gente tem vários produtos aqui, né, como ele falou a respeito do açúcar. Você tem na economia açucareira vários produtos que vão derivando da cana, que aparentemente são a mesma coisa, que seria, por exemplo, o açúcar mascavo, a rapadura. Você tem a cachaça também, que são produtos, que é um produto derivado da cana. E uma coisa que é interessante, existe até uma discussão no meio dos historiadores a respeito desse ambiente da economia açucareira se assemelhar com o ambiente do feudalismo. Existe toda uma discussão entre essa ideia da casa grande, essa ideia do engenho, da fazenda se assemelhar com um feudo. Uma coisa que o professor Mário falou que é importante é entender que você tem um produto principal, que é a cana sendo plantada, mas outros produtos adjacentes são utilizados dentro do próprio ambiente para o seu próprio sustento. Também é uma característica que lembra um pouco a característica feudal, que é algo que a gente estudou logo no início do ano. A ideia do plantio de determinados produtos para a autossustentação. E aí você tem também outra coisa que é importante lembrar, é essa influência dos holandeses na produção de açúcar aqui no Brasil. E isso se dá também porque eles participavam da Companhia das Índias Orientais, Ocidentais. Isso dava a eles um local, vamos dizer assim, um lugar no mercado onde eles comercializavam com vários países da Europa. Eles tinham o poder de investimento. E nessa distribuição, você tem aí o português, Portugal ficando com 30% dos lucros, os senhores de engenho ficavam com 5%, e os holandeses com o restante, que dava 65% dos lucros nessa produção de açúcar, né, nessa produção de cana e fabricação de açúcar. E você tem vários fatores também que vão influenciando, desde a cor do açúcar, se é o açúcar mascavo, que é aquele mais escurinho, se é aquele açúcar mais branquinho, como a gente conhece. Tem vários processos até se chegar a essa etapa. E os holandeses, nesse período, tentam influenciar bastante na nossa cultura. Eles chegam até, inclusive, a dominar parte do Brasil, principalmente no território pernambucano, que é uma das regiões que mais produziu cana, né, aqui no Brasil. A região do Nordeste, principalmente por causa da localização geográfica e pelas características climáticas, porque tudo era favorável ali naquela região. Era próximo da Europa, mais próximo da Europa, né? Mais próximo em comparação quando a gente fala ao restante do país. Você está ali no litoral, você está numa região mais favorável. E, além disso, a questão climática que favoreceu bastante o plantio naquela região. E aí você tem, além disso, outras atividades econômicas que são complementares, que aí vão se tornando também parte dessa economia. E aí você tem o algodão, o fumo, que é o tabaco, né, como nós conhecemos, a mandioca, tem as drogas do sertão, e essas drogas do sertão são extraídas dessa região da Amazônia, do Pará. Nós temos aí o cravo, canela, cacau. Cacau é interessante também começa a ser utilizado na Europa, na alimentação. Percebam que a economia e muitas questões a respeito da história do Brasil estão ligadas à alimentação. E quando a gente fala disso, é importante entender que a Europa também tem suas transformações ligadas a essas questões que aparentemente são triviais. Você tem aí o período das grandes navegações, onde você tem uma galera que sai da Europa para ir para a América na busca, na verdade, das Índias, mas acabam chegando na América. E o que eles estavam procurando, se não especiarias? Então,
A alimentação é algo que influencia diretamente na economia também. Vestuário também influencia, porque você tem aí, nesse período das grandes navegações, essa saída em busca de tecidos mais refinados, com cores diferentes. Eu falei isso com vocês em sala, sobre as cores. Falei que por isso que nós temos essa referência, por exemplo, do manto vermelho real, porque é algo muito difícil de se chegar a essa pigmentação. Tudo isso vai influencia também, até mesmo na escolha do nome do nosso país, onde você tem aí o pau-brasil com essa cor mais avermelhada, traz a ideia da brasa e tudo mais. Então, coisas que aparentemente hoje a gente não dá muita importância, definiram a história da humanidade por muito tempo. Então, falar sobre isso também é estudar sobre a história. E é isso, né, Isabela? E só para complementar aí, essa atividade açucareira no Brasil, ela vai ter um declínio. E aí, nas nossas próximas aulas, nós vamos entender como que isso aconteceu. Quando os holandeses foram expulsos daqui do Brasil, em 1654, eles levaram com eles mudas de cana-de-açúcar lá para as Antilhas, lá para a América Central, e o açúcar das Antilhas passou a concorrer com o açúcar brasileiro. Então, aí não quer dizer que a nossa economia açucareira vai deixar de existir, mas o Brasil vai perder aquele posto de grande potência, porque vai passar a ter outros concorrentes na produção de cana-de-açúcar também.